Fala aí pessoal, beleza? Hoje, para dar continuidade na culpabilidade, vamos tratar aqui sobre a potencial consciência da ilicitude, que seria nada mais nada menos que o agente possuir a consciência de que está praticando a conduta errada, uma conduta ilícita. Mas antes de mais nada, é necessário fazer uma certa diferenciação para que posteriormente possamos entender melhor a diferenciação de um ato ilícito e de um ato criminoso. O que seria então o ato ilícito, né? O ato ilícito seria aquele ato contrário ao direito, aquele ato errado. E o ato criminoso seria aquele ato contrário ao direito penal, que seria o crime aí. Muito bem, então. Posteriormente, irão entender melhor. Gravem essa diferenciação. Conceitinho básico aí, então, de potencial consciência da ilicitude. Trata-se da consciência do agente, ainda que ele saiba que o ato praticado por ele seja ilícito, né? Bem, não é necessário que o agente saiba que o ato praticado por ele é previsível em lei como crime. Apenas dele saber que o ato praticado por ele é errado, é o contrário ao direito, isso já se configura a potencial consciência da ilicitude. É necessário frisar também que quando a gente não sabe que sua conduta é ilícita e criminosa, não há potencial consciência da ilicitude, né? Imaginemos o seguinte cenário. Imaginemos que você sabe que matar alguém é um ato contrário ao direito e sabe que está previsto em lei que é um crime matar alguém. Presente esse cenário, está presente aí a potencial consciência da ilicitude. Vamos imaginar agora um segundo cenário. Antes de mais nada, é necessário frisar que não precisa o agente ter a efetiva consciência. Basta ele ter a potencial consciência que está praticando um ato contrário ao direito, um ato ilícito, né? Bem, após configurar isso, é necessário analisar se o agente poderia saber que é previsível em lei como crime. Se ele tem a potencial consciência em saber que está praticando um ato criminoso, um ato contrário ao direito. Imaginemos o seguinte cenário, que você pratica uma conduta tendo a efetiva consciência que ela é contrária ao direito, que ela é ilícita, porém não sabe que essa conduta praticada está prevista na lei como crime. Vamos analisar se você possui a potencial consciência em saber que isso poderia ser previsto como crime. Aí é uma questão de subjetividade. Vai analisar se você... Imaginemos que você seja um professor, né, de faculdade e tal. Então conclui-se que você deveria saber. Agora imaginemos que você é aquele cara que estudou aí só até a 8ª série e tal, não conseguiu concluir. Então, ou seja, você é uma pessoa que não está apta a ter esse conhecimento, no qual aí vamos cair em um erro de proibição aí evitável ou inevitável. Para simplificar, vamos pegar mais um exemplo aqui. Você sabia que produzir uma quantidade demasiada de açúcar na sua casa é um ato contrário ao direito e é um ato previsível em lei como crime? A princípio, quando eu me deparei com essa situação, eu não sabia. Eu caí em um erro de proibição inevitável. Eu não sabia que era um ato contrário ao direito, muito menos que era previsto em lei como crime. Imaginemos então, nesse cenário, que eu tinha até então produzido essa quantidade elevada de açúcar em casa, e já estava ali vendendo coisa e tal, açúcar. Aí chega lá, tá preso tal, por produção demasiada de açúcar em residência. Mas eu não sei que isso é crime, eu não sei que se isso é proibido, eu não sabia, só estou produzindo. Ou seja, pegar um bom advogado aí de defesa e tal, vai me alegar aí por falta de configuração de culpabilidade, por potencial consciência da ilicitude, que eu caí em um erro de proibição inevitável, que seria aquele que o agente não possui a potencial consciência da ilicitude e nem possui o conhecimento que é previsto em lei como crime, a conduta praticada por ele, né? Bem, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o erro de proibição evitável, inevitável, agora que estamos aptos a entender perfeitamente esse tema. O erro de proibição
inevitável é aquele erro de proibição que o agente não possui a efetiva consciência do ato contrário ao direito, não sabe que está praticando uma conduta ilícita e também nem poderia saber, não teria a potencial, não teria a capacidade em saber que essa conduta praticada é previsível em lei como crime. Previsto esse cenário, como a princípio, no exemplo passado que eu dei, no meu caso, se aplica porque eu não sabia que estava praticando um ato contrário ao direito e muito menos sabia que era previsível em lei como crime, então se aplica nesse cenário. E também agora temos o erro de proibição evitável, que é aquele que o agente não possui a efetiva consciência da ilicitude, mas poderia saber que é previsível em lei como crime, poderia possuir essa consciência da ilicitude, poderia ter noção, conhecimento de que está praticando uma conduta prevista em lei como crime. Imaginemos o mesmo exemplo que eu dei, a princípio, produção demasiada de açúcar e tal. Eu não sei que é errado, mas por eu ser aquele professor de faculdade, aquele delegado, eu deveria saber. Se eu deveria saber, eu vou responder por um erro de proibição evitável, que poderia ser evitável por mim cair nesse erro de proibição. Presente o erro de proibição evitável, o agente responde por redução pelo crime com a redução de pena de 1/6 a 1/3 aí. Muito bem quanto a esse cenário, então concluímos aí a potencial consciência da ilicitude. Para dar continuidade aí, vamos falar sobre a exigibilidade de uma conduta diversa, que seria o último elemento aí da culpabilidade, né? Bem, a exigibilidade de uma conduta diversa é quando não dá para exigir do agente naquele determinado momento que ele tome uma conduta diferente para evitar a conduta criminosa. Concluindo, então, só será responsabilizado criminalmente quando o agente não tem alternativa de escolher um comportamento diferente para evitar aquela conduta criminosa, quando a única saída é seguir aquela conduta criminosa a goela abaixo, pronto e acabou. Existe aí as situações que eliminam a exigibilidade do agente, né, de uma conduta diversa. A primeira delas seria a coação moral irresistível, que já vimos aí em vídeos passados que se trata de coação moral, né, irresistível, porém, somente a coação moral irresistível que se configuram a eliminatória da exigibilidade da conduta diversa, né? Se presente a coação moral, não há o que se falar em exigibilidade de conduta diversa, não se falando em exigibilidade de conduta diversa, não há o que se falar em culpabilidade, posteriormente não havendo crime. A segunda hipótese de eliminação da exigibilidade de conduta diversa é a obediência hierárquica, que é quando um superior interfere na ordem do seu subordinado. Imaginamos o seguinte cenário: o seu superior pede para você ir lá e destruir uns documentos que até então era de um processo que estava em andamento. Tal. Você, não tendo a possibilidade de tomar outro caminho, por exemplo, de falar, será que eu não vou estar destruindo documentos aí que vai prejudicar o processo, coisa e tal, senão você já nem estava lá mais, já tinha sido até mandado embora, né? Não tendo essa possibilidade, você vai e destrói esses documentos, que previsto em lei daria aí de supressões de arquivo, né? Que é um crime aí que veremos posteriormente. Você destrói esse arquivo, você vai ser penalmente responsabilizado pela prática desse crime? Não, nesse cenário, nessa situação, não vai ser responsabilizado porque não poderia exigir de você outra conduta diferente a não ser essa, a não ser aceitar a ordem do seu chefe, a não ser aceitar a ordem do seu superior, você sendo subordinado. Agora é necessário frisar também, já se o superior te dá uma ordem expressamente legal, você não deve cumprir e pensando que vai ser isento da culpa, isento da culpabilidade, que você vai ser culpável sim. Se o seu superior te der uma ordem expressamente legal, você, pelo contrário, deve rapidamente constatar a autoridade e denunciar, coisa e tal, que ele está com plano de fazer uma jogada de aí. Muito bem, quanto a esse cenário. Sobre a exigibilidade da conduta diversa, até então, vimos que é quando não dá para se exigir do agente uma conduta diferente
a fim de evitar a conduta criminosa. Vimos os sistemas de eliminação da exigibilidade da conduta diversa, que o primeiro deles seria a coação moral irresistível. Presente coação moral irresistível, não há o que se falar em exigibilidade de conduta diversa. E obediência hierárquica. Presente obediência hierárquica, não há o que se falar em exigibilidade de uma conduta diversa, né? Muito bem, quanto a esse cenário, vamos falar agora sobre as causas supralegais, que seriam aquelas causas que estão fora da lei, mas que se configura aí uma hipótese de eliminatória da exigibilidade da conduta diversa. Imaginemos o seguinte cenário: a mulher em sua casa, durante aí 7 dias seguidos, vamos trabalhar com o número para ser exato, 7 dias seguidos, sofrendo agressão do seu marido, coisa e tal. No 8º dia, seu marido, ao chegar na sua casa, ao entrar pelo portão, como era de costume, durante os outros 7 dias, passava pelo portão, ia até na cozinha, tomava um copo d'água, ia até o quarto e a violentava, batia, fazia as demasiadas coisas. No 8º dia, ao seu marido repetir o mesmo cenário, e entrar no portão e tomar água e tal, essa mulher se previne e pega uma arma e o mata. Poderia exigir então dessa mulher uma conduta diferente? Era de se esperar que ela poderia tomar uma conduta diferente para evitar essa conduta criminosa? Bem, isso daí já está dotado de subjetividade. Para uns vão falar que ela poderia, né, esperar ele chegar até o quarto, coisa e tal, para denominar o que ia acontecer. Para outros não, já era de costume, 7 dias em seguida, no 8º dia provavelmente ia acontecer a mesma coisa. Então ela agiu certo. Bem, no meu ponto de vista, isso daí não se configura uma eliminatória de exigibilidade da conduta diversa. Para mim, para a minha pessoa, com a minha subjetividade, ela poderia, nesse exemplo hipotético, ter esperado, como era de rotineiro, o seu bem jurídico entrar aí, pelo menos aí, em uma agressão injusta aí, atual ou iminente, esperar ali o marido entrar ao quarto e começar, pelo menos, ameaçar e começar a violentá-la, né? Muito bem, então, essa daí então seria as causas supralegais, bem simples, seria aquelas causas que excluem, pode-se excluir, dotada de subjetividade, a exigibilidade da conduta diversa, porém, que não estão previstas em lei como a eliminatória da exigibilidade, como, por exemplo, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Se fora da coação moral irresistível e a obediência hierárquica se presente outras que excluem a exigibilidade da conduta diversa, vai ser as causas supralegais. Tudo bem quanto a esse cenário? Então, concluímos aqui então agora a culpabilidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe os outros vídeos no canal. O vídeo passado, culpabilidade parte 1, que se trata aí do lado, só clicar aí que você vai acompanhar. Clica aí, valeu? Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Se te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal que trataremos de mais vídeo posterior.